Boa noite. Vamos nós aqui, vamos começando a nossa terceira aula de revisão aqui para a FUVEST, segunda fase. Hoje a nossa aula 3, fechando aí esse ciclo das três noites de aula, das 3 revisões, e hoje o terceiro tópico da química orgânica, da química, que é a química orgânica. Tá? Então, hoje nós vamos praticamente falar de química orgânica. O que a aula foi cansativa na aula 2, que foi uma aula de muita conta, de muito cálculo, que realmente dá aquela dorzinha de cabeça. Hoje, a gente tem a química orgânica. Não vou falar também que é light, né? Tem gente que fala que, nossa, eu prefiro a fisicoquímica do que a orgânica, né? Tem gente que eu conheço que diz isso, né? Mas é mais tranquilo, menos cálculo. Então, a tranquilidade, ela acontece exatamente nesse aspecto, tá? Por não ter tanto cálculo. Bom, vamos lá. Hoje, o nosso tema aqui da nossa aula é exatamente esse daqui. Deixa eu só ajustar alguma coisa aqui, parece. Pô, na transmissão. Aí, voltamos, pronto, agora sim, né? Transmissão de volta. Deixa eu... Aí, agora sim, estamos de volta. Pequeno pico aí da internet, agora a gente voltou. Vamos lá. Então, o tema de hoje nós vamos trabalhar exatamente o fundamento triunfar, que é quando a gente chegar aí no final, né, depois de passar pelos 3 primeiros fundamentos do método FAST, o fundamento triunfar e a química orgânica. E o que é o fundamento triunfar? O fundamento triunfar é quando a gente trabalha com as técnicas de resolução de prova. Então, é aquela história, você se preparou o ano inteiro, você estudou pra caramba e, de repente, te falta exatamente aplicar técnicas corretas para fazer a prova. Conclusão, você não triunfa, tá? Então, você pode saber todo o conteúdo. Sabe aquela situação que você vive, ou já viveu com seu amigo, né, seu colega, ou alguém, que você fala assim, nossa, meu amigo não estudava nada e, de repente, ele foi aprovado. Ou ele estudava bastante, né, e não foi aprovado. O que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu foi a TRP. Na hora de fazer a prova, faltou exatamente aplicar técnicas de resolução de prova, e isso acabou provocando essa diferença, esse probleminha aí em relação à aprovação. Por isso, o fundamento triunfar é o fundamento que finaliza o nosso processo aqui dentro da revisão, tá? Então, o fundamento triunfar, ele vai finalizar o nosso processo. Vamos lá. E eu gosto dessa frase aqui, né? Que eu falo que é o meu... que é um dos meus mantras, né? Que é a frase do Walt Disney, que diz exatamente isso. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Se a gente parar para pensar numa segunda fase, a concorrência já é menor. E por que a concorrência é menor? Porque um monte de gente desistiu do vestibular falando que era impossível ser aprovado. E você está exatamente acreditando no possível. Por isso que na primeira aula eu falei, olha, a aprovação ela é algo possível, ela é algo que é um sonho realizável, tá? Então, essa frase ela se encaixa muito bem. Você acreditou no possível, você gostou do impossível. E, obviamente, essa concorrência agora, para você, ela torna-se menor. Bom, falando aqui do método FAST, olha o que nós já passamos, então. Na primeira aula, a gente falou sobre o fundamento focar. Ontem, conversamos sobre o ajustar e o seguir. E, como eu falei, hoje nós vamos conversar sobre o fundamento triunfar. Então, são as técnicas de resolução de prova.
Everson, o que é esse método FAST? Como que é isso? Como que funciona? Eu estou aqui vendo o seu vídeo agora, vendo a sua aula, de repente você está aqui assistindo essa aula pelo YouTube, e eu queria saber como que funciona isso. Então, tá aqui, ó, o curso Método FAST para formação em Química, tá nesse link aqui, nesse site, que é onde você não vai ter só um curso de Química, você vai ter toda uma formação, todo um sistema, todo um método que vai te transformar num candidato aprovado, num estudante de alta performance, ok? E o que faz parte do método FAST, o quarto fundamento, é o triunfar. E o triunfar é isso, não é ir fazer a prova. Não é acordar no domingo, acordar na segunda e falar assim, hoje eu vou fazer a prova. Não. Quando você vai fazer uma prova, você tem que estabelecer estratégias. Com que estratégia você vai fazer a sua prova? Não é sentar na hora da prova e falar assim, agora, o que eu faço? Não é assim que funciona. Qual que é a estratégia? Você vai começar por onde? Você vai começar por qual matéria? Você vai fazer qual matéria? É ter estratégia, é ter calma, é ter tranquilidade. E parece algo assim, né? Poxa, se falar em calma e tranquilidade uma hora dessa, você está ficando louco? Não, não. Quando eu falo para você que você tem que ter a certeza da aprovação, que você tem que ter a certeza do que você vai fazer, é aí que você tira a calma e a tranquilidade. É isso que é importante, tá? É aquela história, você pode ser um bom atirador, mas se na hora de dar o tiro, você não tiver a calma, não tiver o sangue frio, você vai tremer e vai errar o alvo. Então, o bom atirador, o melhor atirador, é aquele que tem sangue frio. E esse sangue frio, na hora de fazer a prova, a gente consegue com essa calma e essa tranquilidade. É lógico, isso daqui é apenas uma aula e tudo mais, não dá para te ensinar como chegar nessa calma, nessa tranquilidade, não dá para fazer um coach de estudante aqui, que é como lá no método FAST, eu ensino você a ter calma, tranquilidade, para chegar na hora da prova e simplesmente triunfar, que é esse o nosso objetivo, essa é a nossa meta. Meu trabalho para você é esse, que você triunfe, que você atinja a sua realização, tá? Eu sempre conto a história, todos que me conhecem, meus alunos, mais conhece a minha história, onde, peraí, surgiu alguma coisa, mas não estou vendo aqui. Sabe da história, quando eu prestei o vestibular e fui ver o resultado, eu tinha tanta certeza de que eu ia ser aprovado, que na hora de olhar o resultado, eu olhei a lista errada. Na minha época não tinha internet, tá? Só para saber. Então, eu tinha que ir lá no cursinho, olhar a lista que tinha saído, tinha vindo de São Paulo, tudo mais. E eu olhei a lista errada. No que eu olhei a lista errada, eu falei, não é possível. Eu não fui mal. Eu tenho certeza que eu fui aprovado. Tá? E aí, o que acabou acontecendo? Eu tive a sensação da não aprovação. Então, eu tive a sensação de não ser aprovado. Quando chegou em casa, meu pai tinha escutado, alguém ligou para ele, que tinha escutado meu nome no rádio, ligou dando os parabéns. E meu pai veio me cumprimentar, falou, mas como assim? Passei, aí eu voltei no cursinho e vi que eu tinha lido a lista errado. Então, eu falo sempre isso. Eu tive as duas sensações. Que bom que foi nessa ordem, né? De não ter sido aprovado e de ter sido aprovado. Então, quando eu me tornei professor, qual foi o meu compromisso? Fazer com que os meus alunos tenham essa, que é uma das melhores sensações da sua vida, a sensação da aprovação. É aquele momento que você mostra que você consegue, que você é capaz, que você chega aonde você quer chegar, tá? Então, por isso que eu trabalho e faço todo aqui um método para você chegar na sua aprovação. Então, o meu objetivo, a minha meta é sempre essa, né? A minha neura, eu falo que é a minha neura como professor. Agora vamos falar da química orgânica. Então vamos voltar de novo para aquele gráfico de Pitts, tá? E vamos lá de novo rever aqui o que a gente tem de química orgânica. Nós já vimos a química geral, que foi na primeira aula, a fisicoquímica a gente trabalhou ontem, e hoje tem a química orgânica.
Só que a química orgânica não é só esse 17,8% aí. Você pode pôr na química orgânica também aquela dose de bioquímica. Então, a bioquímica está aqui também. Então, isso já vai para 21,9%. Ou seja, um pouco menos que um terço da prova. Então, a química orgânica está na sua prova? Tá, mas não com tanta ênfase que tem a química geral e a fisicoquímica, mas está na prova. A questão da química orgânica, a gente vai ver agora, ela pode ser um dos itens da questão. Você pode ter a questão ali com 3 itens, A, B, C, e apenas um dos itens é química orgânica. Mas você tem que fazer. Se for o item C, então, que todo mundo fala, né? É a letra A e o B é fácil, o item C é o pior. Aí, logicamente, é o que o menos faz, é o que classifica. Então, apesar de ser a menor porcentagem, é uma porcentagem importante e é uma porcentagem que a gente tem que levar em conta. Maravilha? Então é isso. Olha os conteúdos de química orgânica. Reações orgânicas e polímeros. Reações orgânicas e polímeros, eu coloco como um único conjunto. Esse é o conjunto das reações orgânicas. Por quê? Porque para entender polímeros, você tem que entender reações. E quando a gente fala de reação orgânica, você tem que saber a lógica da reação de substituição, da reação de adição, que o contrário dela é a eliminação. Você tem que conhecer a reação de oxidação, que o contrário dela é a redução, e a esterificação, que o contrário dela é a hidrólise. Então, veja, essas 4 reações, né? Vamos desprezar aqui o contrário, essas 4 reações, você tem que conhecer. Você tem que conhecer a lógica, tem que conhecer o mecanismo dessas reações. E lembra, aquilo que eu insisto com você e venho falando desde o primeiro dia da nossa revisão. Conhecer, saber executar, nunca decorar. Tá? Então, a ideia não é que você faça decoreba, mas que você entenda o que eu devo fazer, como que funciona, mas não fazer decoreba. Beleza? Nos polímeros, o que você tem que lembrar nos polímeros? Que existem 2 tipos de polímero. O polímero de adição e o polímero de condensação. É isso que eu tenho que lembrar de polímero. O polímero de adição é aquele polímero que ocorre quando o monômero, que é a estrutura que vai se repetir, tem insaturação. Esse é o polímero de adição, tá? O polímero de adição é o único produto quando você produz o polímero. No condensação, você vai ter reação de esterificação, por isso é um poliéster. Você vai ter reação de amidação, por isso é uma poliamida. E você vai ter água como produto. Então, eu tenho, por isso que polímeros está dentro das reações orgânicas, porque eu conhecendo isso daqui, eu consigo identificar o tipo de polímero. E se eu identifico o tipo de polímero, eu sei como que a coisa funciona, ok? O outro bloco da química orgânica é enzimas e proteínas. É aqui que entra a bioquímica. Então, entender o que é uma enzima, né? Você trabalha muito isso lá na biologia, as enzimas como catalisadores proteicos, né? Catalisadores de... E eu estou falando com vocês aqui, agora que eu percebi que eu não coloquei a lousa. Espera aí, pronto, aí. Agora que eu percebi o que eu tinha feito. Tá lá, ó. Depois isso daqui vai lá para o YouTube, não tem, agora eu falo, é sem edição.
Até que a lousa. A primeira que eu fiz foi orgânica, tá? Então, as reações orgânicas acontecendo dessa maneira aqui. Então, quais são as reações que eu devo conhecer? Sem decorar, sempre conhecer. E a hora que eu vou para a bioquímica, que é a parte... Lá na nossa porcentagem, nosso gráfico, é a menor parte, é 4%. Então, eu poderia dizer para você o seguinte, é uma questão de bioquímica a cada 4, 5 anos de vestibular. Então, Everson, eu não consigo associar aqui o negócio da enzima, da proteína, da estrutura e tudo mais. Fica tranquilo. Agora na hora do desespero. Inclusive, proteína nada mais é do que um polímero. A proteína é um polímero de condensação. É um polímero de condensação. A proteína é um polímero que vem da reação da amina com ácido carboxílico, que é o aminoácido. Então, olha que tranquilo que é lembrar disso daqui. Não é um negócio também, olha, eu estou lembrando de polímero. Legal, eu sei que é polímero de condensação, sei. Fechou. Então, eu sei a bioquímica também, tá? Não tem aquelas loucuras de glicídios, lipídios, triglicérides, aquela coisa toda. Aquilo lá deixa para a primeira fase. Na segunda fase, eles não exploram. Fechou? Tranquilo? Então, vamos ver como que isso daqui é explorado nas questões. Vamos dar uma olhada de como a FUVEST explora isso nas questões. Vamos começar com essa questão aqui, que fala aí para nós o seguinte: pequenas mudanças na estrutura molecular das substâncias podem produzir grandes mudanças em seu odor. São apresentadas as fórmulas estruturais de dois compostos utilizados para preparar aromatizantes empregados na indústria de alimentos. O primeiro, ácido isoamílico, e o outro, ácido butírico. Esses compostos podem sofrer as seguintes transformações. Então, vamos lá, vamos anotar o que ele está contando para nós aqui. Primeiro, o álcool isoamílico pode ser transformado em éster, que apresenta odor de banana. E esse éster pode ser hidrolisado em uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Então, peraí, vamos organizar aqui. Nessa primeira afirmativa, ele está contando para nós que tem um éster. Esse éster pode ser hidrolisado. Lembra na primeira aula que apareceu reação de hidrólise? Quebra com a água, reação com a água. Vai ser hidrolisado. E quando ele é hidrolisado, ele fala, olha lá, reação com água e ácido sulfúrico. Por que ácido sulfúrico? Ácido sulfúrico para favorecer a reação. Então, na verdade, ele atua aqui como um favorecedor da reação, não como um reagente, tá? Por isso que a gente coloca ele aqui em cima da seta, o ácido sulfúrico. Legal. E o que ele fala? De ácido sulfúrico liberando odor de vinagre. Liberando odor de vinagre. Aí vem o conhecimento prático, vem o conhecimento do dia a dia. Que substância tem odor de vinagre? Que composto orgânico tem odor de vinagre? O ácido etanóico, o ácido acético. Então, o que vai acontecer aqui? Você tem nessa reação a formação do ácido acético e do álcool isoamílico, porque a hidrólise é a reação contrária da esterificação. O que é a esterificação? É a reação do álcool com ácido. Então, o álcool isoamílico, que é o outro produto da hidrólise. Vou escrever aqui, deixa eu copiar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E no penúltimo, só pode ser ter uma ramificação. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e uma ramificação. Esse é o nosso amigo álcool isoamílico. Pronto. Aí vem a questão, né? Qual que é a fórmula do éster?
você faz o raciocínio nesse sentido. Se sai água, da onde sai essa água? Daqui, ó. Daqui que sai a água. Então, o éster nada mais é do que essa estrutura. CH3, C dupla O, CH2. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Tá aqui o éster. É óbvio que você tem que saber que éster tem esse radical funcional. Você tem que conhecer os radicais funcionais das funções. Não adianta você chegar para uma prova de química orgânica sem conhecer radical funcional. Então, esse éster aqui, como ele falou, tem odor de banana. Não é isso? Uhum. Olha lá, odor de banana. Tá? Segunda proposta aqui. O ácido butírico, que é esse cara aqui, tem odor de manteiga rançosa, manteiga estragada. Porém, ao reagir com etanol, então eu vou pegar esse cara aqui, ó, então na segunda afirmativa, nós vamos pegar o ácido butírico, que tem 4 carbonos, H2 e H2, e ele fala que ele reage com etanol, et, 2 carbonos, ol de álcool. Olha lá, ó, reação com etanol. Agora eu estou fazendo direto a esterificação. O que vai acontecer aqui? Sai OH e H. Então, isso daqui vai gerar água. E o produto é o éster. CH2, C dupla O, CH2, CH3. E o que ele fala aqui? Transforma-se um composto que apresenta odor de abacaxi. Olha que delícia, odor. Isso que é lindo na química, né? Olha que maravilha que é a química. Depois tem gente que fala que química é feia. Olha que coisa linda. Você tem cheiro de manteiga rançosa, etanol, aí você junta tudo e o negócio sai lá com odor de abacaxi. Olha isso. Que coisa linda. Odor de vinagre. Você junta lá com álcool e tem odor de banana. Você não tem ideia no laboratório como que é gostoso fazer essas reações. Você está misturando, de repente começa aquele cheiro pelo laboratório. O pessoal fala que o laboratório de química é fedido. É nada. Vai fazer reação de esterificação lá, para você ver. Então, isso daqui, ó, é afirmativo 1 e 2. Vamos ver o que ele pergunta? Olha lá, letra A. Escreva a fórmula estrutural do composto que tem odor de banana e do que tem odor de abacaxi. Pronto. Nós já fizemos. Odor de banana, odor de abacaxi. Everson, ele está pedindo a fórmula estrutural. É essa mesmo? É. Tem gente que, a hora que fala fórmula estrutural, nesse negócio de CH2 aqui, acha que tem que dar as espetadinhas, espetar H para cá. Não, não precisa. Aí é a fórmula estrutural expandida. A gente falou fórmula estrutural, a gente vai sempre pensar na fórmula estrutural condensada, tá? O que eu não posso é pegar essa estrutura do álcool isoamílico e usar, tá? Tanto do ácido butírico aqui, e usar a representação por traços. Aqui é a representação por traços. O que ele pediu para você foi o quê? A fórmula estrutural. E eu sigo a fórmula estrutural. Maravilha? Tranquilo? Facinho, né? Facinho. Vamos lá para o segundo exercício. Olha só. De novo, polímero. De novo. Opa, pera aí. Pulei a letra B. B. Ainda bem que me alertaram aqui, ó. B. Escreva a equação química que representa a transformação que houve na liberação de odor de vinagre. O que a gente fez na hora que eu estava fazendo a número 1 aqui? Eu já estava fazendo a reação química. Pronto. Está aqui a reação química. Então, a letra A é exatamente essa fórmula e essa fórmula aqui. Essa é a letra A. Lá na folha de resolução de prova, tem 2 quadros. Um escrito assim, odor de banana, aí você faz. O outro, odor de abacaxi, aí você faz. Você vai lá e copia na folha de resposta. E a letra B, está lá na folha de resposta, ele pede
exatamente essa reação química aqui. Que, veja, nós fomos resolvendo já nas afirmativas que ele tinha feito. Eu já fui resolvendo o exercício. Fechou? Então, tranquilo, né? E como eu tinha falado, ó, polímero de novo. Volta o polímero. Ok? Mas veja que interessante, ó. Os polímeros são compostos de alta capacidade de absorver água. Um desses polímeros é o poliacrilato de sódio, que é o NAPA, mostrado na figura, esse cara aqui. É formado a partir da polimerização de seu precursor, um ácido orgânico, seguido da neutralização dos grupos ácidos com hidróxido de sódio. Então, um ácido orgânico que é neutralizado com hidróxido de sódio. Por isso que a gente tem lá, ó, o íon, é um íon, que faltou aquela. Ele fala, ó, poliacrilato de sódio. Então, é o poliacrilato, que é o polímero, e esse sódio aqui vai ter um sódio, N átomos, N íons de sódio que vão se repetindo aqui nessa estrutura. O que ele pede? Desenhe na folha de resposta o monômero precursor do poliacrilato de sódio na forma ácida. Na forma ácida. Então, olha o que você deve fazer aqui, ó. Vou te dar uma dica aqui que vai resolver a sua vida na prova. Deixa eu pegar aqui um pedacinho aqui da nossa fórmula. Deixa eu fazer uma cópia dela aqui. Vou trazer aqui para a folha de resposta. Pronto. Ó, vamos fazer o seguinte. Está aqui a fórmula. Nossa, ficou imensa, né? Mas calma que a gente já resolve. Pronto, agora resolvi. Tá aí, tá aqui a fórmula. Veja. A FUVEST adora essa história. Que história é, Everson? Adora essa história de ficar dando polímero e pedindo monômero. Dá o polímero, pede monômero. Dá o polímero, pede monômero. Eles adoram fazer isso. E o que você tem que observar? Que onde tem a estrutura de repetição, não tem oxigênio. Ou nitrogênio, não tem nenhum deles, nem oxigênio. Vamos pôr oxigênio aqui, que é mais comum poliéster, tá? Não tem o oxigênio. Se não tem oxigênio, então o que eu deduzo? Que esse polímero aqui é um polímero de adição. Isso é um polímero de adição. Se ele é um polímero de adição, da onde que veio a reação química? A reação ocorre na dupla ou tripla do monômero. Isso é o polímero de adição. Ué, espera aí, agora você pirou. Agora você pirou na batatinha. Que dupla ou tripla? Exatamente. Essas pernetinhas aqui, ó. Essas pernetinhas aqui é exatamente a dupla ou tripla que abriu para fazer a repetição. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Marca comigo aqui, ó. Vou pôr em azulzinho, ó. 1, 2, 3 carbonos, tá? Então, vamos escrever agora, ó. 1, 2, 3 carbonos. C dupla O, ele quer o polímero na forma ácida, tá? Então, eu já ponho um ácido carboxílico aqui, sem a neutralização. Aqui, entre esses dois, tinha a dupla. Então, aqui, ó, foi onde abriu a dupla para a formação do polímero. E, a partir daí, ele foi se repetindo. Agora, é só completar com hidrogênio. Então, esse daqui é o monômero. Ah, Everson, mas como eu ia saber que era de um polímero de adição? Porque não tem oxigênio aqui nas pernetinhas. Se tem oxigênio aqui nas pernetinhas, tá? Oxigênio ou nitrogênio, tá? O nitrogênio é quando é poliamida. Se tem oxigênio ou nitrogênio, aí ele seria polímero de condensação. Aí a gente ia ter que trabalhar, voltar à água e tudo mais. No caso, não. Ele é um polímero de
adição. Então, eu só pego essa supernetia para fora aqui, que é a repetição, e transformo ela no quê? Na dupla. Simples assim, tá? Simples assim. Então, tá aí o nosso amigo polímero, o monômero do polímero. Letra B, tá vendo? Isso foi letra A. O gráfico ao lado mostra a capacidade de absorção de água pelo NAPA, né? Para diferentes quantidades de sal. 0, 1, 2,5% e 5%. Tá aqui o gráfico. No caso desse experimento, foi usado cloreto de sódio, mas o mesmo resultado é observado para outros sais. Letra B. O NAPA é bastante utilizado como absorvedor em fraldas descartáveis. Nesse caso, a absorção da urina pela fralda será mais ou menos eficiente do que a da água destilada. Então, ele vai absorver mais ou menos eficiente do que a água destilada. Pensa, a urina, água destilada é o quê? Água pura. A urina, ela tem sais, ela tem excesso de sais. E o que você observa aqui? Que a absorção de água por esse polímero, ela diminui conforme vai aumentando a porcentagem de sais. Mas, ó, depois vai aumentando mais a porcentagem, você vê que não diminui tanto. Mas quando é zero, ela tem uma alta absorção. Então, o que a gente entende aqui? Que, nesse caso, a absorção de urina pela fralda, ela será menos eficiente. Menos. E aí você vai justificar. Pois, de acordo com o gráfico, nota-se que a falta, né, quando a quantidade de sal é zero, a absorção, o teor de absorção é maior. Porém, na urina existem sais, o que torna a absorção menos eficiente. Menos eficiente. Ok? Letra C. Indique o tipo de interação mais forte que ocorre entre a água e o polímero. Então, interação entre a água e o polímero. E explique o efeito. Então, é outra pergunta aqui. Então, vamos primeiro falar da interação da água e do polímero. Interação da água e do polímero. Vou repetir a estrutura do polímero aqui de novo. Só para a gente entender aqui essa interação. Deixa eu colocar uma outra tela aqui. Deixa eu ver se eu tenho a... Ah, tá aqui. Ó, o que a gente tem que observar aqui? Aqui está a estrutura do polímero. E aí ele fala a interação com a água. Não vou escrever H2O. Eu vou falar interação, vou pensar em molécula. Ok? A água é uma molécula polar. Por que ela é polar? Por dois fatores. Primeiro, existe polaridade entre hidrogênio e oxigênio, e ela é angular. Porque se ela fosse linear, ela seria uma molécula não polar. Essa polaridade faz o hidrogênio ser positivo e o oxigênio negativo. Everson, como que eu sei isso? Fila de eletronegatividade. Fom, cloro, bromo, isque, pH. Então, quando eu vou falar, lembra, a primeira aula, eu falei para vocês, se tem um assunto dos top 7 assuntos da FUVEST, se tem um assunto que eu coloco entre os dois primeiros, é a interação intermolecular, força intermolecular. Por quê? Sempre estão cobrando, sempre estão falando disso. E é o que a gente vai fazer agora. Então, o que vai acontecer? A água tem polo positivo e negativo. O polímero tem polo negativo, tá? Vou colocar ele aqui. Então, vai acontecer o seguinte: vai existir uma interação entre o polo positivo da água, que é o hidrogênio, com o polo negativo do polímero, que está aqui no oxigênio. Então, vai interar aqui. Que tipo de interação é essa? Interação íon, isso aqui é um íon de polo. Então, está ocorrendo a interação íon de polo. Então, a pergunta dele, ó, qual tipo da urina para falar? Não, aqui.
o tipo de interação que ocorre entre a água e o polímero, interação mais forte. Então, interação entre o íon e o polo. Por que dipolo, Everson? Porque a água tem dois polos, positivo e negativo. Então, por isso que a gente chama de dipolo. Então, interação íon-dipolo é o que responde aqui a primeira parte da letra B, da letra C. A letra B eu já tinha feito lá na própria questão, né? Da letra C. A segunda parte, ele fala o seguinte: explique o efeito da quantidade de sal na absorção de água, representado no gráfico. Horas. O que você está observando no gráfico? Que quanto maior é a quantidade de sal, menor é a absorção de água, tá? Então, ó, maior a concentração do sal, vou colocar, porque ele falou sal de maneira geral, né? Maior a concentração do sal, menor é a absorção de água. Por quê? Porque está acontecendo por osmose. Aqui, ó, em algum momento do exercício aqui, neutralização, volização, tal. Mas o que vai acontecer? Você tem uma película, uma membrana, por onde passa a água. E quando eu tenho uma membrana por onde essa água vai passar, vai absorver, esse processo é o quê? Osmose, tá? A osmose, a água flui da onde? Do meio diluído, diluído para o meio mais concentrado. Então, por isso, essa diferença aqui na hora da absorção. Porque aí eu tenho um meio que atrapalha a absorção. Então, maior a quantidade de sal, mais difícil fica a absorção de água. Está ocorrendo por osmose. Ocorre por osmose. Um dia vocês todos terão filhos e vão ver que maravilha que é esse negócio. E vai lembrar dessa aula de química orgânica, dessa questão. A hora que você olhar para a fralda, você fala assim, oh, que delícia que inventaram o Napa. Né? Bumbum sequinho do bebê. Ah, beleza. Vamos lá. Terceira questão. O médico Hans Krebs e o químico Friedolin, sei lá, foram laureados com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1953 e 64, por suas contribuições ao esclarecimento do mecanismo do catabolismo de açúcares e lipídios, que foi essencial à compreensão da obesidade. A obesidade, que vem aí da década de 50, década de 60, ela começa a ser tratada pela medicina como doença e não como folga do gordo, porque geralmente o pessoal fala assim, a pessoa é gorda porque come muito, né? O médico já não trabalha mais assim, o médico acredita o quê? A obesidade, ela é uma doença. Então, e aqui o Krebs e o Linen acabam provando isso, esse tipo de situação. Ambos lançam mão de reações clássicas da química orgânica, representadas de forma simplificada pelo esquema que mostra a conversão de uma cadeia saturada em uma cetona. Presta atenção nisso aqui. Em que cada etapa é catalisada por uma enzima E específica. Então, o Ezinho é a enzima. Então, lembra que a enzima é um catalisador biológico. Isso é enzima. É um catalisador, é uma substância química que atua biologicamente. Isso é enzima. Tá vendo? Tá falando, mas não tá perguntando, né, sobre a enzima aqui. E aí ele fala o seguinte: complete o espaço determinado da folha de respostas, que tem esse quadrinho aqui, ó, com a fórmula estrutural do produto 4, formado pela oxidação do álcool representado na estrutura 3. O que é uma reação orgânica de oxidação? Diminui a ligação do carbono com o hidrogênio e aumenta o número de ligações de carbono com oxigênio. Então, o carbono oxigenado, que é esse daqui, está fazendo uma ligação com oxigênio. Ele vai passar a fazer agora duas, só que para isso sai
o hidrogênio. Então, o que vai acontecer? A nova estrutura, eu vou fazer aqui mesmo, ó, é R1CHH. Eu estou escrevendo expandido agora, porque ele colocou ali também, eu vou copiar. Dupla e o R2. Dupla O no meio da cadeia, isso representa o quê? Uma cetona. E olha o que ele tinha falado, ó, que eles fazem a reação até chegar em uma cetona. E não tinha cetona ainda. Então, ele já tinha dado a dica no enunciado. A dica estava lá no enunciado. Ok? Identifique pelo número qual das espécies, 1, 2 ou 3, ele não quer nem saber da 4, tá? 1, 2 ou 3, possui isomeria geométrica, isomeria cis-trans, e desenhe os isômeros. Isomeria geométrica é a isomeria que ocorre quando a estrutura tem ciclo ou dupla. E a única estrutura que tem dupla é esta aqui, tá? Então, respondendo a letra B, você vai colocar estrutura 2. E aí ele pede para você desenhe os isômeros. Então, você pode copiar esse daqui. Vamos copiar. H, R1 e R2. E o outro, o que eu faço? Eu mantenho o primeiro carbono e giro no segundo. Não vai querer fazer graça, tem aluno, eu insisto muito nisso. Lá no curso eu falo muito isso. Mantenha o primeiro, vira o segundo. Mantenha o primeiro, vira o segundo. Tá? Aí tem aluno que quer fazer graça e fala assim, vou virar os dois. Olha que você vira os dois, você vira a moleque de cabeça para baixo, caramba. Tá? Então, mantém um, inverte o outro. O que aconteceu? Os ligantes iguais, no caso os Hs, estão do mesmo lado. Então, esse daqui é o isômero cis. Aqui o H está para um lado, o outro H está para o outro, de um lado para o outro é o isômero trans. Então, isso respondeu a letra B. Então, a estrutura 2, o cis e o trans. E a letra C? Se R1 e R2 forem cadeias carbônicas, cujo curtas, R1 e R2, então o que ele fala que é R1 e R2, forem cadeias carbônicas curtas, o composto representado por 3 será bastante solúvel em água. Enquanto se R1 e R2 forem cadeias carbônicas longas, o composto representado por 3 será pouco ou insolúvel em água. Por outro lado, os compostos 1 e 2 serão pouco solúveis em água se a cadeia R1-R2 for longa ou curta, aí tanto faz. O que é R1-R2? Ó, cadeia carbônica saturada diferentes, contendo apenas átomos de carbono e hidrogênio, de hidrocarboneto. Ora, em 1 e em 2, eu só tenho carbono e hidrogênio. E eu só vou ter carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio são... Hidrocarboneto, ele é o quê? É uma molécula não polar. Enquanto aqui eu tenho álcool. O composto 3, ó, a estrutura 3 possui o grupo OH. O que a torna polar. Com um R estranho aqui. A torna polar, facilitando sua solubilidade em água. Está aqui, dissolveu em água. Então, a estrutura 3 tem isso. A estrutura 1 e 2 são estruturas de hidrocarbonetos. Independente do tamanho do R1 e do R2, ela vai ser sempre não polar.
porque ela vai ser sempre uma estrutura de um hidrocarboneto. Então, tá aí a diferença entre essas estruturas, ok? Então, matamos aí mais um exercício. E, de novo, essa questão aqui se refere a quê? Solubilidade, se refere a quê? Força intermolecular. Então, quando está na orgânica, a força intermolecular ela aparece muito. A história de solubilidade, polar dissolve polar, dissolve não polar. É a história do semelhante dissolve semelhante. Então, bastante atenção aí. Por isso que eu citei que esse assunto, força intermolecular, seria um assunto top 2, né? Top 2, dos dois maiores assuntos da química, força intermolecular. Se você souber, você acerta aí a maioria das questões, tá vendo? E uma última questão, como não poderia deixar de ser, tinha que ter uma questãozinha de cálculo, apesar que eu prometi que não ia ter conta, mas não ia ter tanta conta quanto na aula 2, né? Que aí físico-química não tem como escapar. Mas tinha que ter uma continha hoje, só para não perder o costume, ok? Vamos lá. Os pneus das aeronaves devem ser capazes de resistir a impactos muito intensos no pouso e bruscas alterações de temperatura. Esses pneus são constituídos de uma câmara de borracha reforçada, preenchida com gás nitrogênio, a uma pressão de 30 atm e 27 graus Celsius. Já vou colocar aqui, marcar, tem número, a gente marca. Para a confecção dessa câmara, utiliza-se borracha natural modificada, que consiste principalmente no poliisopreno, mostrado a seguir. Está aqui o polímero. Em um avião, a temperatura dos pneus recolhidos era de menos 13 graus durante o voo. Próximo ao pouso, a temperatura desses pneus passou a ser de 27 graus. Mas o volume não variou. Essa é importante afirmação. O volume não variou. Não tem variação de volume. Qual a pressão interna de um dos pneus durante o voo? O que é durante o voo? Durante o voo é aqui, ó, menos 13 graus. Menos 13 graus. E aqui ele fala da pressão de 27 e 30. Então, o que eu tenho? Olha a pergunta que ele está fazendo. Ó. Ele está perguntando qual é a pressão a menos 13 graus Celsius. E eu sei que a pressão é 30 a 27 graus Celsius. Então, eu tenho aqui um estado inicial, temperatura inicial é 27 graus Celsius e pressão inicial 30 atm, e tem um estado final, onde a temperatura final na fuselagem é menos 13 graus Celsius e a pressão final é o que ele quer. Quando a gente lida com gás, a gente só trabalha duas expressões, PVT, Povotó e PVNRT. Que, na verdade, são expressões que vêm do quê? Da relação. Opa, se aumenta a temperatura, o que acontece com a pressão? Se aumenta a temperatura, aumenta a agitação das partículas. Se aumenta a agitação das partículas, aumenta o número de choques. A pressão aumenta. Diminui a temperatura, diminui a pressão, porque diminui o número de choques. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma regra de 3. Diretamente proporcional. Eu poderia simplesmente montar uma regra de 3 aqui, ó. Só que essa regra de 3, você conhece como equação geral dos gases, que é a tal da PVT Povotó. Mas ela vem da equação geral dos gases. Ô, Erwin, mas como assim? O volume é constante? Cancela o volume. Isso aqui é uma regra de 3. Porque é diretamente proporcional. E cancelei o volume. Então, o que eu posso fazer aqui? Só que agora vem o detalhe. Eu estou lidando com gás. E quando eu estou lidando com gás, a temperatura não pode ser em Celsius. Tem que ser em Kelvin. Everson do céu. Quanto detalhe. Terceira aula hoje.
e você falando desses detalhes ainda. Será que no dia eu vou lembrar de todos esses detalhes? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou esquecer? Para, sai do muro da lamentação. Você quer ser aprovado ou não? Sai do muro da lamentação. Olha a questão direito. Dá uma olhada. Você está fazendo FUVEST. O examinador da FUVEST, ele é gente boa. Ele é legal. Olha o que ele coloca para você aqui, ó. Ó. O cara deu a dica para você. Ele falou, olha, Kelvin, tá aqui, ó. Soma 273. Ele não precisava ter dado essa dica, mas ele deu a dica. Ele contou. Então não tem desculpa você vir aqui esquecer. Então vai lá, soma 273. Então a temperatura é 300 Kelvin. E a temperatura aqui, somar 273, fica 260 Kelvin. Pronto. Agora é só substituir 300. Opa. 30 por 300. E aqui a pressão vezes a temperatura, que é 260. Olha como que o cálculo é simples. 30 por 300 dá 0,1. O 260 vai subir multiplicando, vai sobrar apenas a pressão. Então, como a gente já havia afirmado, ó, diminui a temperatura, diminui a energia das partículas, diminui os choques, então a pressão passa a ser menor. 26 atms. Pronto. Tá vendo? Tranquilo. Nem o Kelvin que você podia esquecer, você vai esquecer. Porque tá dado aí no exercício. O exercício contou isso para você. Então, você não tem desculpa para esquecer. Tá? Não tem essa desculpa. B. Qual é o volume? Ó, a galera quer saber o volume interno desse mesmo pneu em litros, dado que foram utilizados 14 quilogramas de nitrogênio para enchê-lo. Mostre os cálculos. Aí vem a outra expressão dos gases, que é Clapeyron, que é PV igual a nRT. Então, eu vou usar o quê? Clapeyron. PV igual a nRT. Pressão eu tenho. Volume eu quero saber. N é massa pela massa molar. No caso, a massa, 14 quilogramas. Só que tudo na química a gente trabalha em gramas. Então, 14.000 gramas. E a massa molar, 28. Ai, meu Deus do céu, como que eu vou lembrar da massa molar? É só olhar aqui, ó. Tá dado no exercício. Você não precisa de tabela periódica, nada disso. Tá dado no exercício. Tá? 28. Então, isso aí não vou fazer essa conta. Não vou fazer essa conta. Calma. Então, eu vou substituir aqui. Pressão, volume eu tenho. Eu quero saber o N. Eu tenho o R, ele deu. Você também não precisa lembrar. O R, ele deu. E a temperatura. Agora, você fica naquela dúvida. Qual das duas que você escolhe? A primeira inicial ou a final? Qualquer uma das duas. O volume ficou constante. Lembra que ele fala que o volume ficou constante? Eu vou escolher essa daqui por causa dessa relação 30 e 300, que eu gostei. Por isso. Mas se eu escolhesse 26, 260 e 26, aqui deu 26, também. Dá na mesma. Mas eu gosto de número que tem mais zero. Então, eu vou com a pressão 30. Volume eu quero saber. O N, 14.000 dividido por 28. O R, 0,082. E a temperatura, 300. Primeira coisa que eu faço. 1, 2, 3 casas após a vírgula. Trago a vírgula para cá e já cancelo 3 zeros. Primeira coisa que eu faço. Acabei com vírgula. Eu odeio fazer conta com vírgula. Eu não sei você, mas eu não gosto. Tá? Aí ficou 14 dividido por 28. Pô, 14 dividido por 28, 14 é metade de 28. Então, isso é 1 sobre 2. Ó, volume. 1 sobre 2 é o quê? 0,5. Vezes 82, vezes 300. Dividido por 30, porque o 30 passou dividindo.
Olha, espera aí, 300 dividido por 30 dá 10. Aí, verdade. Então, como tem um zero aqui, eu vou pegar essa vírgula aqui e vou trazer para cá, ó. Pronto. Então, olha a conta que você tem que fazer. Olha a conta que você tem que fazer. 5 vezes 82. Você já querendo fazer conta aqui. Tem que seguir com a conta, vai até o final. Pô, 5 vezes 8 dá 40, vezes 80, 400. Tá vendo como que a coisa sai? 5 vezes 2, 10. Ah, então quer dizer que o volume é 410 litros de nitrogênio num único pneuzinho de avião. Olha que beleza. No único pneuzinho, 410 litros de nitrogênio. Tá aí. Então, calculinho. Hoje não foi tão puxado, né? E a última questão, aí vem a química orgânica. De novo, polímero. Escreva a fórmula estrutural do monômero do poliisopreno. Então, ele quer a fórmula estrutural do monômero. De novo, vou fazer aquela jogada, vou pegar o monômero aqui. Deixa eu copiar ele aqui. Bonitão. Pronto. Deixa eu pôr mais uma tela aqui. Que acabaram minhas telas de luz. Vamos lá. Pronto, mais um. Ó, vou pôr o monômero aqui. Aqui ele. Não sei porque que não cola no tamanho original. Mas beleza. Está aqui o nosso monômero. O que eu tenho que fazer para o polímero, né? O que eu tenho que fazer para achar um monômero? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que olhar as pernetinhas aqui. Eu tenho que olhar as pernetinhas. Nas pernetinhas, o que eu vou ver? Não tem oxigênio ou nitrogênio. Então, qual que é a nossa conclusão? É um polímero de adição. Se é um polímero de adição, o que eu concluo? Existe insaturação, que é dupla ou tripla, no monômero. Eu conversando isso com você aqui, fica parecendo que isso tudo é decoreba, mas não é, tá? É que a gente está vendo uma revisão muito rápida aqui. Mas a hora que você pega isso dentro de um curso de química, dentro de um trabalho que a gente faz, que eu faço lá no curso, que eu faço lá no Método FAST, você vê que o aluno chega aqui, é automático. Lembra a história da associação, da técnica de associação? É muito automático para o aluno que faz o curso comigo, ele chega aqui e fala, pá, rapidinho, tá? Então, insaturação no monômero. Legal. Agora eu vou olhar aqui o seguinte. Note, isso é o que chama a atenção da gente, que isso daqui está repetindo, ó, está repetindo. Então, quer dizer que eu tenho vários monômeros. Eu tenho que ver onde que a coisa começa a repetir. Então, vamos lá. CH2, CCH3, dupla CH. CH2. CH2, C... Opa! Tá vendo? Ó, a partir daqui começou a repetir, ó. Vamos ver se é isso mesmo? Ó. CH2, C, CH3, dupla CH, C. Exatamente, ó. Tá vendo? Então, eu vou tirar o monômero daqui, ó. Ó, CH2, C, CH3. Deixa eu escrever melhor isso aqui. Esse CCH3, na verdade, é isso daqui, ó. É um carbono penduradinho aqui. É uma ramificação. CH3, dupla CH, C, H2, né? CH2 e aí põe a pernetinha. Olha lá, ó. Aí começa a repetir de novo. CH2 e aí repete. Tá aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, a estrutura de repetição é essa. Tá, Everson, mas qual que é o monômero? Lembra? Você fecha aqui. Então, essa pernetinha aqui, como ela é um polímero de adição, então essa pernetinha aqui, ela vai fechar aqui, ó. Então, o nosso monômero. Vamos lá. Monômero. Eu vou copiar, ó. CH2, dupla, CH3. Só que se eu meter uma dupla aqui agora, você concorda? Se eu colocar uma dupla aqui agora, esse carbono vai ficar com 5 ligações. Então, olha que interessante. Olha que eu fecho aqui, essa dupla vem para cá. O
que era justamente o que ia acontecer aqui, ó, formação da dupla. Então, essa ligação aqui, ela conecta com essa. Então, eu vou ter, aqui não tem dupla, aqui passa a ser ligação simples. Esse fenômeno se chama ressonância, CH, CH2. Está aqui o nosso monômero. Então, olha que interessante. Por que ele repete nesse ponto? Porque tem dupla aqui e tem a dupla aqui, que abre. Tá? Só que a hora que essa dupla abrir aqui, esse carbono fica com uma ligação a menos. Só que esse cara, a hora que abrir a dupla, ele fica aqui, ó, fica o pernetinho de, opa, então peraí que eu te satisfaço. Aí a dupla muda de lugar. Tá? Então, é só tomar esse cuidado aqui e tá aí o monômero do nosso poliisopreno, que tanto nos salva na aterrissagem dos aviões em aeroportos, né? O pneu não estoura. Então, é isso aí. Tranquilo? Tranquilo. Então, não tem muito segredo, né? Química orgânica é desse jeito, é bem tranquila quando aparece cálculo, e é aquilo que eu te falei lá no começo. A química orgânica, ela vem como item. É raro ter uma questão inteira com conceitos de química orgânica. Ela está lá, é um item A, é um item C de uma questão que está na química orgânica. É aquele item que você vai acertar e com certeza será aprovado. Então, vamos fechando por aqui a nossa revisão, tá? Muita tranquilidade nesses dias que faltam para a prova, aquela paz, aquela tranquilidade. Eu sei que não é fácil pensar assim, tá? Mas pense que você será aprovado. Você não vai fazer prova, você vai fazer a prova, porque você vai estar lá à toa mesmo, não tem o que fazer, você pega e faz a prova. Você vai, na verdade, estar lá para confirmar o seu interesse pela vaga. É isso que você vai fazer, tá bom? Manda notícias, escreve aqui depois, deixa nos comentários aqui no YouTube, que essa aula vai estar aqui no YouTube, se foi aprovado, se a revisão ajudou ou não. E beijos e até a próxima. Tchau, tchau.